Olá, aqui é o Lucas da página Movimento Gera Saúde e hoje eu vou dar continuidade à série Rejuvenescimento com Saúde. O tema de hoje é a hierarquia do rejuvenescimento e hoje eu vou explicar o porquê e como eu enxergo a hierarquia do rejuvenescimento. Para começar, eu costumo comparar a hierarquia como se fosse uma pirâmide, né? Então eu sei que a pirâmide tem uma base, que é muito importante, e tem o topo, que é o principal, que é o que comanda tudo, certo? Na minha base do rejuvenescimento, na minha pirâmide do rejuvenescimento, vamos colocar assim, na base ela é composta por dois aspectos, e um deles é o sono. E por que o sono é tão importante assim? Então, provavelmente, muitas pessoas já vieram até você para falar, né, que você tem que dormir 8 horas por noite, ou que você tem que procurar dormir mais cedo, que você anda muito cansado no serviço ou dentro de casa e tem que descansar um pouco mais, que você às vezes tem que preparar para o sono um pouco melhor. E você julga isso ser importante para você, na sua rotina, para a sua saúde? Então, desde já, eu quero que você já comece a me responder aqui o que você acha que é importante, o que você não acha que é importante, mas eu quero saber de tudo, ok? Então, todas essas perguntas, todos esses pontos que essas pessoas podem ter falado com vocês em relação à quantidade de horas, à qualidade do seu sono, é muito importante sim, tá? Então por mais que a gente desconfie, né, por mais que a gente julgue não ser tão importante assim na nossa rotina, na nossa saúde, essas pessoas estão certas, né? O sono ele vai interferir principalmente na nossa disposição do dia a dia, na disposição que a gente vai ter da nossa rotina durante a semana, durante o dia, durante o mês, durante o ano. Então a gente pensa sempre a curto, médio e longo prazo, né? Principalmente no sono também, ok? E aí, o sono ele tem dois aspectos que são muito importantes: a quantidade e a qualidade, que vou colocar como se fossem juntos, e tem a preparação que a gente faz para o sono, que eu julgo ser ainda mais importante, tá? Então, em relação à quantidade e à qualidade do seu sono, que é muito interessante de você saber, e que eu vou te passar essa informação agora, é como que você acorda depois de dormir uma quantidade de X de horas, né? Se você dorme 8 horas, como que você acorda? Você acorda cansado ainda, querendo dormir, né? Muita gente já acorda querendo dormir de novo. Ou então você sente aquele cansaço, aquela sonolência depois do almoço. Ou então se você às vezes sente fome fora de hora. Então, se você tem algum desses sintomas, dormindo, por exemplo, 8 horas por noite, então quer dizer que a qualidade do seu sono ou a quantidade do seu sono não está adequada ainda. Então você precisa regular essa quantidade ou a qualidade do seu sono. Por que eu falo muito em relação à quantidade? Hoje existe uma definição que as pessoas colocam que você tem que dormir pelo menos 8 horas por noite, né? Isso é certo? Então, estudos, artigos, todas as pesquisas que eu fiz mostraram que cerca de 95% da população mundial necessitam de dormir de 7 a 8 horas por noite para ter uma boa qualidade. Então a relação entre quantidade e a qualidade do sono está aí, tá? Então 7 a 8 horas por noite para 95% da população mundial, ou seja, a grande maioria, tá? E as outras 5%? As outras 5% são exceções, vamos colocar assim, porque existem pessoas que costumam dormir às vezes um pouco menos, né? 5, 6 horas por noite, mas que tem ainda uma boa qualidade de sono, né? Tem um dia bem proveitoso, consegue ter bastante disposição para fazer as tarefas diárias, para trabalhar, que seja. Então, as pessoas são exceções, né? Então, qual que é o meu conselho em relação a isso para você, que está me vendo aqui agora? Se você já tem o costume, né, de dormir menos tempo, 5, 6 horas por noite, igual eu falei, se você é uma dessas exceções, você não precisa preocupar em
dormir mais horas, né? Você não precisa preocupar em atingir 8 horas por noite, porque a qualidade do seu sono já é boa, né? Às vezes, se você dormir mais, pode ser que te prejudique. Então, não quer dizer que você dormindo muito, a qualidade do seu sono também vai ser boa. Nessa relação não vai ter a ver, ok? Mas caso você se enquadre nessa grande maioria de 95% da população mundial que necessita de dormir 7 a 8 horas por noite, então a minha recomendação é que você não tente abaixar esse número de horas. Não tente ser uma dessas 5% de pessoas. Né? Não tente dormir de 5 a 6 horas, porque o seu sono vai ser prejudicado. Né? A sua disposição no dia a dia também vai ser prejudicada e isso não vai ser legal. E aí a outra questão que eu falei com vocês em relação à preparação do sono, que eu julgo ser mais importante ainda, vou tentar colocar como se fosse um carro muito potente, tá? Quando a gente está dirigindo o carro, que não seja o carro tão potente assim, mas quando a gente está dirigindo o carro e a gente está em alta velocidade, a gente não pode chegar e parar o carro de uma vez só, né? A gente não pode chegar dos 100 km por hora ao zero de repente. Então a gente tem que ir freando devagarinho, né? Por que isso? Porque isso tem que acontecer isso? Porque senão pode acontecer algum acidente, certo? E no sono, a preparação do sono, né, vai acontecer da mesma forma. Então, eu sei, né, que hoje a grande maioria das pessoas trabalham fora, ou mesmo que dentro de casa tem uma rotina muito estressante, muito intensa, né, cuidar do filho, cuidar de casa, levar o filho ali, levar o outro filho ali. E isso também acaba que mexe bastante com a cabeça, né? A pessoa fica muito estressada também. Então, ela não pode simplesmente sair dessa parte estressante do dia dela para ir direto para a cama, que é o estado completo de sonolência, né? De relaxamento. Por quê? Porque acaba que quando a pessoa chega do trabalho exausta, cansada, né? Com a cabeça a mil e vai direto dormir, acaba que ela não tem uma boa qualidade do sono. Né? Às vezes ela vai tender a acordar várias vezes durante a noite e isso não vai ser interessante, isso não vai ser bom para a qualidade do sono dela, porque acaba que no dia seguinte ela não vai ter uma boa disposição, não vai ter um dia produtivo, proveitoso e aí a qualidade do sono vai interferir também nessa ocasião. Então o ideal é que você, após chegar do trabalho ou após passar por uma rotina estressante durante o dia, que você tenha uma preparação, né? Que você tenha uma fase de transição para o sono. E essa fase de transição, como você vai preparar, existem várias formas. Eu vou te dar aqui algumas dicas simples, básicas, bastante acessíveis, que vão ser bastante interessantes para vocês também. A primeira delas está relacionado a uma leitura de um livro, né? Livro físico, não livro digital. Antes de eu caracterizar essa parte interessante da leitura do livro, eu vou falar por que não um livro digital, tá? Porque a ideia é que você minimize, né, durante essa fase preparatória até o sono, o máximo que der de luz, né, e de barulho também. Então que você tire o máximo que der de luz do celular, luz de notebook, iPad, que seja, e também esteja num ambiente mais tranquilo, né, com menos barulho. Então a parte de leitura do livro físico vai estar relacionada a isso, por exemplo, tá? Porque quando você lê um livro físico, você está focado somente naquela leitura, né? Então a sua mente já começa a perceber que, ó, eu tô cansado, preciso dar uma relaxada, preciso dar uma descansada, e aí eu vou concentrar só aqui, no livro, né? Não vou ter outras preocupações em relação à luz, a barulho, né? a ficar movimentando o tempo inteiro. É somente ali na leitura do livro. E eu sei que hoje é uma prática assim muito menos valorizada do que antes, né? Antes os pais liam livros para os filhos, né? Os próprios pais liam livros para dormir também. As pessoas, né, liam bastante livros para dormir e hoje não tem tanto essa prática, né? Substituiu pelo celular, né? Às vezes lê livro pelo celular, mas não é a mesma coisa, tá? Então uma das opções é
essa parte de ler livro físico. Uma outra opção que eu tenho mais essa prática, que eu gosto bastante, é escutar algumas músicas relaxantes, né, durante a fase preparatória. Então, mas você acabou de falar que não pode ter bastante barulho. Mas é aí que vem a seguinte questão. O barulho ele não pode ser de forma que vai ser agressivo para os seus ouvidos, né? Tem que ser algo que vai ser relaxante, né? Então você ir dormir com um som de buzina tocando no fundo é um barulho que vai ser agressivo para os seus ouvidos, né? Para você também. Você ir dormir escutando uma música eletrônica, um funk que seja, vai ser algo agressivo para os seus ouvidos também, porque é batida forte, né? Vai estar relacionado também aos estilos musicais, tá? Então o ideal é que você coloque algumas músicas relaxantes para que você comece a se sentir mais confortável, mais relaxante, menos estressado, né? E aí sim, você depois de um tempo você pode desligar e aí entrar no estado completo de sono, tá? Nessas duas primeiras opções que eu dei aqui agora para vocês, a ideia é que, por exemplo, após a leitura de um livro, que você minimize aí completo agora as luzes, né, do seu quarto, porque você vai ler o livro com luz acesa, então acabou de ler o livro, né, já se sentiu um pouco cansado, a ideia é que você chegue e minimize o máximo que der de luz, né? Então hoje existem aquelas cortinas blackout, né, que ajuda bastante para minimizar a luz, mas uma outra opção também para você é usar máscara, né? Aquelas máscaras que tem de sono, que é bastante importante, tá? No caso das músicas, né? Se você for escolher a opção de música, uma hora que você vai ter que desligar elas também, que não vai ser interessante você dormir escutando as músicas, tá? É só para você preparar para o sono. A ideia é que após tirar as músicas, você minimize o máximo de barulho. Então, uma das opções é aqueles tampões que existem de ouvido, né? Tem alguns que são maiores, né, que cobrem a orelha por inteiro, tem uns que são auriculares, que vai ser mais a fundo, né, no ouvido. Então é uma das opções que vocês vão ter, tá? Inclusive, em relação às músicas, eu vou passar aqui as playlists que eu uso para dormir, que eu gosto de usar na preparação para o sono, tá? Então vou deixar aqui na descrição, provavelmente vai estar aí na descrição. E aí, aí vocês me falam se você já acompanha, se gosta, se não acompanha e vai ter interesse de fazer, quero que vocês deixem aqui pra mim, ok? Então é isso. Em relação ao sono, é muito importante a qualidade, vai ser mais importante que a quantidade também, mas a quantidade também vai ser importante. Mas o que vai ser mais importante de tudo vai ser a preparação que você vai dar para o seu sono, né? Para que você entre no estado melhor de sono, né? De relaxamento, de menos estresse, para que você tenha uma boa qualidade e aí posteriormente um dia repleto de disposição, de produtividade, enfim. No início, eu disse que a minha base era composta por dois aspectos, e um delas eu acabei de falar, que é a parte do sono. Então a outra parte que vai ser muito importante também e que você precisa botar em prática também em relação à alimentação, né? Então você provavelmente já ouviu muitas pessoas falarem também que não é bom ficar bebendo muito refrigerante, não é bom ingerir muito açúcar, não é bom ingerir bastante alimentos industrializados e adivinha, as pessoas novamente vão estar certas, né? A gente às vezes não escuta as pessoas dando conselhos pra gente, tentando ajudar a gente, mas essas pessoas estão certas. O refrigerante, o açúcar, esses alimentos industrializados são comprovadamente relacionados a uma pior qualidade da saúde, tá? Uma longevidade um pouco menos saudável, vamos colocar assim. Então a ideia é que você tente substituir tais alimentos que podem ser prejudiciais para você por alguns alimentos mais naturais, mais saudáveis. Então, só um exemplo aqui básico, né, que hoje já é muito aconselhado. Por exemplo, o refrigerante. Você hoje pode substituir o refrigerante por N coisas, né, naturais.
mas uma das opções que são bastante acessíveis, que às vezes vão ser mais baratas, que vai ser mais prático também para você fazer, é o suco natural, né? Então, o suco de laranja, suco de limão, suco de morango, entre outras frutas aí que existem, né? Que são muito boas para a saúde. Então, você pode substituir dessa forma, tá? Eu não sou nutricionista, eu não sou médico do sono, igual eu falei do sono também, né? Eu não sou especialista em sono, nem em alimentação. Então a ideia é que em ambas as práticas, tanto o sono quanto a alimentação, que você procure algum especialista no assunto, tá? Aqui eu estou te dando algumas ideias, algumas coisas que eu já estudei, que eu já pesquisei através de vários artigos, estudos muito interessantes, muito renomados, tá? Mas a ideia é que você procure, né, algum especialista para que ele possa te ajudar de uma melhor forma, né? Principalmente quando a gente fala de alimentação, substituir alimento, né, que vai mexer mais com o organismo. Então a ideia é que você procure alguém que saiba realmente o que está acontecendo com o seu organismo para que ele possa mudar alguma coisa para melhorar, tá? Então aqui que eu dei foi uma sugestão em relação ao refrigerante para o suco natural, que é o que todos hoje já indicam, tá? Começar a cortar o refrigerante aos poucos, tá? Então os outros alimentos, açúcar, alimentos industrializados, carnes processadas, também não fazem tão bem assim para a saúde, às vezes vai precisar também de uma mudança, e aí é melhor você consultar um nutricionista, por exemplo, ok? Ah, Lucas, mas você está falando de alimentação, e quando você fala de alimentação, automaticamente a gente pensa em peso, né? Peso corporal. Se a pessoa está acima do peso, ou se ela está no peso ideal, ou às vezes ela está abaixo do peso ideal. E aí, qual que é a relação que vai ser interessante? Se você estiver acima do peso, mas tiver uma rotina saudável, vamos colocar assim, hábitos saudáveis, você pode estar acima do peso às vezes e comer bem. Você pode estar acima do peso, mas eu não faço a ingestão de refrigerantes, de açúcares, de alimentos processados. Então, às vezes, essa pessoa pode estar acima do peso, mas não quer dizer que ela não tem uma vida saudável. Da mesma forma que uma pessoa que é magra, não quer dizer que ela é totalmente saudável. Pode ser que ela esteja precisando de alguns alimentos também, de alguma mudança alimentar, para que ela fique no peso ideal. Por exemplo, muitas pessoas são muito magras e precisam estar no peso ideal, precisam mudar a alimentação para chegar no peso ideal. Então é interessante a gente saber diferenciar isso. Você estar acima do peso não é sinônimo de que você não é saudável, tá? E aí vem uma questão. Então beleza. Estou aí muito acima do peso. Então, mas eu ingiro alimentos saudáveis. Então, é bom também? Às vezes não. Por que eu falo às vezes não? Em outros vídeos que eu já fiz, que eu fiz com o meu irmão André, inclusive, a gente falou muito sobre, por exemplo, diabetes, né? A diabetes ela é causada por excesso de gordura no fígado ou no abdômen. Então, se você está acima do peso e tem excesso de gordura nessas regiões, por exemplo, isso vai te fazer mal. Então, provavelmente você também não tem uma rotina saudável. Por mais que você faça a ingestão de alimentos saudáveis, às vezes o seu organismo em si também não vai estar ali no padrão ideal, vamos colocar, tá? Em relação à alimentação, a gente fica por aqui. Então, de novo, eu aconselho você a procurar algum especialista na área da alimentação para que ele possa te orientar de uma melhor forma em relação ao que você vai mudar, a quantidade do que você vai mudar, né, para que você não sinta o baque de uma mudança agressiva demais, tá? Então isso tudo também vai ser muito importante, vai ser muito relevante para a sua saúde. E aí a gente vai agora para o nosso segundo andar, né? Então a gente pegou ali a base, bem o piso mesmo, né, da nossa pirâmide. Agora a gente começa a subir um degrauzinho, tá? E esse degrau agora vai representar a saúde mental, né? E a saúde mental, a gente acha que as nossas emoções, a nossa
a nossa rotina, né? O estresse que vem da nossa rotina, a gente acha que não vale de nada, mas é muito, muito importante. E aí, por que que a saúde mental está acima, por exemplo, da alimentação e do sono, tá? Porque as nossas emoções, elas são muito importantes, são cruciais, vou jogar a ser cruciais, e o estresse também, o estresse que a gente passa, né, o estresse que a gente vive no dia a dia, ele é muito, ele é muito, muito grave, muito sério, tá? Então, o que acontece? Quando eu falo de saúde mental, eu vou falar aqui de pensamentos positivos, eu vou falar de pensamentos negativos, vou falar de tristeza, né? Eu vou falar de felicidade, eu vou falar de alegria, eu vou falar de humor, eu vou falar de estresse. Então, assim, nossos sentimentos, igual eu falei já anteriormente, eles vão ser muito importantes, tá? E aí, existem algumas práticas que vão fazer com que a gente pratique um pouco mais especificamente, trabalhe um pouco mais especificamente a saúde da nossa mente, do nosso cérebro, né? O que a gente tem que fazer para que a gente se sinta mais bem-humorado, com pensamentos positivos, menos estressado, né? Porque isso vai acarretar numa série de benefícios, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Então, estudos indicam, os artigos que eu pesquisei novamente, né, outros artigos, eles indicam que a prática de exercícios respiratórios, eles vão auxiliar muito na sua saúde mental. E o que seria esses exercícios respiratórios? Né? Essas práticas respiratórias, na verdade, desculpa. Por exemplo, a meditação. A meditação é um tipo de prática respiratória, né? O yoga, né, é um outro tipo de prática respiratória que também vai influenciar em outros movimentos, né, conjunto com outros movimentos também. Não quer dizer que é só chegar e ficar respirando, né? Tem algumas práticas que é, é, é muito bom para controle da respiração, igual eu estou falando com vocês em relação à meditação e ao yoga, mas tem outras práticas também que, além disso, elas vão pegar também essa parte física, né? A movimentação e controle da respiração ao mesmo tempo. Então isso vai ser muito importante, tá? Então uma sugestão, né? Principalmente quando você se sentir que a cabeça está muito a mil, né? A rotina está muito corrida, muito estressante, para um pouco, dá uma pausa de uns 3 minutinhos que seja na sua rotina, no que você está fazendo, para tudo e só comece a respirar. Respira devagar, respira fundo. Mais importante é respirar devagar e fundo, soltar o ar bem devagar, para que a gente comece a sentir um pouco mais confortável, um pouco menos estressado. Então a ideia é que você, por exemplo, puxe em 3 segundos, ó, e solte mais devagar ainda, ó. E assim vai, né? Pratique aí umas 10 vezes. Quando você der essa pausa, você vai ver que já vai se sentir um pouco mais, pô, nó, deu uma relaxada. E é isso que é o ideal, que você se sinta bem durante todo o dia, né? A gente sabe que o trabalho às vezes é estressante, a rotina de casa também é estressante, mas que você precisa se sentir bem com aquilo que você faz, né? Não adianta você fazer aquilo mal-humorado, às vezes estressado, porque às vezes você não vai fazer tão bem. Então para um pouco, respira, e aí eu tenho certeza que isso vai ser uma das opções que vai te ajudar muito a se sentir menos estressado. A outra opção, aí eu já vou entrar no topo da pirâmide, que aí eu já vou entrar no que eu mais gosto de falar, mais gosto de fazer também, que é a atividade física. Então, a atividade física é uma outra opção também para que você se sinta mais bem-humorado, menos estressado, né? Por quê? Por que isso acontece? Quando a gente pratica a atividade física, tá? Logo após, o nosso corpo libera um hormônio chamado, uma substância chamada endorfina. Essa substância chamada endorfina, ela é responsável pela parte do prazer, do humor, da felicidade. Então, você se sente mais feliz fazendo atividade física. Você se sente mais feliz após fazer atividade física. Desculpa. E
você se sentir também menos estressado, né? Geralmente quando você pratica atividade física, né, de 30 minutos a 1 hora mais ou menos, você esquece dos problemas todos que você estava passando, tudo que você estava preocupado, e aí você foca só naquilo, né? Só na atividade física, e você se sente mais relaxado após, né? Ah, pô, esqueci que eu tava, até, nem lembrava que eu estava estressado. Tem pessoas que até usam essa frase assim, mas é que realmente acontece, né? Eu desconheço totalmente alguma pessoa que faça atividade física e após ela se sinta com raiva, né? Triste, chateada com alguma coisa. Porque não é da atividade física isso, né? A atividade física tem a função contrária, de fazer com que você se sinta para cima, bem, feliz, né? Então, por isso que vai ser muito importante. E aí, eu também já estou entrando na parte do porquê que a atividade física ela vai ser a principal, né, de tudo que eu falei em relação ao sono, em relação à alimentação, em relação à saúde mental. Porque a atividade física ela vai te complementar não só a parte física realmente, mas a parte mental, tá? Então, em relação à saúde mental e ao sono, tudo isso vai estar relacionado ao cérebro, né? Então, quando você pratica alguma atividade física, igual eu falei, nosso corpo libera a substância endorfina, que é responsável pelo, 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 pela parte do prazer, do humor, né, do relaxamento, da felicidade. Então, ela vai te ajudar bastante em relação ao sono, ela vai te ajudar bastante a ter uma saúde mental melhor. E na parte física, por exemplo, e na parte da alimentação também, né? Então é comprovado, né? Vão ter que ter mais estudos também em relação a isso, mas já foi citado que a atividade física ela ajuda bastante na parte da digestão. Então, quando você faz alguma atividade física com uma frequência, quando você tem um hábito de praticar alguma atividade física, é comprovado que ela ajuda bastante na parte digestiva e também na parte do sistema urinário. Sim, o sistema urinário. Interessante, né? Mas estudos foram feitos em relação à atividade física e o sistema urinário e foi comprovado que a prática de atividade física ajuda na incontinência urinária, que é a incontinência urinária é quando você sente aquela vontade de fazer xixi, né, e não consegue segurar de forma alguma, né? Então a atividade física vai trabalhar alguns músculos, né, que a gente chama de core, e também vai influenciar na bexiga para que você melhore essa incontinência urinária, tá? Então foi comprovado que a atividade física tem uma relação para ajudar na incontinência urinária. E também precisa de mais estudos, né? Está começando esses estudos em relação à atividade física e os benefícios que tem no organismo, né, de forma geral, mas já estão começando a aparecer alguns benefícios que são muito relevantes, né, que são muito importantes para a nossa saúde, principalmente para o nosso organismo. E além disso, a gente tem a parte também de estética, né? Muitas pessoas preocupam hoje bastante com estética, né? De às vezes estar no peso ideal, ou estar mais magra, ou estar com os músculos mais definidos, né? Com mais massa magra. Então a prática de atividade física, ela que vai ser fundamental para que você consiga chegar nesses objetivos, né? Claro que é muito importante que você tente administrar todos esses 4 pontos que eu citei anteriormente, né? Antes da atividade física eu falei sobre a saúde mental, que vai ser muito importante, o sono e a alimentação, tudo isso vai ser assim, fundamental para que você consiga chegar no objetivo que você quer realmente, né? Mas a atividade física, se você for deixar de fazer alguma, que não seja atividade física, né? A atividade física vai ser importante do início até o final da sua vida, tá? E em relação a benefício, né? As pessoas gostam muito de saber em relação aos benefícios que a atividade física traz, né? E muitas pessoas só enxergam essa parte de estética, né? De emagrecer ou às vezes de fortalecer um pouco mais, de ganhar mais massa magra, mas o mais importante de tudo, que eu julgo que você tem que pensar prioritariamente, é na sua saúde, né? Não na parte
externa do seu corpo, mas sim no bom funcionamento do seu organismo, né? Na sua disposição que você tem que ter. E é realmente dessa forma que vai acontecer os benefícios, né? Eu gosto de separar muito os benefícios de curto, médio e longo prazo, né? Então, quando você começa a fazer atividade física, o benefício que você vai ter a curto prazo é você vai ficar menos estressado. Isso eu já falei, né, que por causa da substância da endorfina que vai ser liberada depois da prática de atividade física, fazendo com que você fique mais alegre, né, menos estressado, mais relaxado. E também você vai ter mais disposição no seu dia a dia. Você vai ter mais funcionalidade, né? Ah, pô, eu estou conseguindo fazer isso agora, coisa que eu não fazia. Então, a curto prazo, você já vai começar a ver esses benefícios. E a médio prazo? Então, a médio prazo, essa disposição vai se intensificar. Então, você vai ter ainda mais disposição, né? Então, tem coisas que são mais complexas de serem feitas, né? Até mesmo dentro de casa. Por exemplo, pegar um peso pesado do chão é difícil, mas com a prática de atividade física você vai começar a ter essa disposição, vai começar a ter essa força e aí vai, por exemplo, ter esse benefício, né? Então também você pode ter uma melhora na saúde mental, então você fica mais alegre realmente, ainda mais, né, do que quando você começou a fazer atividade física. Fica muito menos estressado, as pessoas te olham com muito mais disposição no dia, então isso vai ser muito importante também. E junto começa já a colher alguns frutos físicos também, né? Então, se você a ideia era emagrecer, você fez práticas para que isso acontecesse, então você vai começar a ver alguns resultados. Não vai ser ainda talvez o objetivo que você quer. Se você quer perder 10 quilos, então a médio prazo, às vezes você perdeu 4, 5, 6 quilos. Então não foi tudo ainda, mas está no caminho. E a longo prazo? Então, a longo prazo, você chegou aí no extremo, né? O longo prazo não tem fim, tá? Não tem um tempo certo de médio e longo prazo, né? Mas o certo é que a atividade física, igual eu falei, é para sempre. Então, a longo prazo tem que ser para sempre também, né? Então, você tem que sempre enxergar as coisas a longo prazo. Então, por exemplo, hoje eu estou com 23 anos, a longo prazo eu quero ser saudável, eu quero estar disposto para fazer o que eu quiser fazer e é isso que importa para mim hoje, né? Então, a longo prazo, você vai começar a ter esse benefício. Se você fez tudo certinho, né, em relação à atividade física, de praticar com um certo hábito, né, com uma certa frequência, com a intensidade certa, isso vai ser interessante também que eu vou falar daqui a pouquinho, você vai começar a colher mais frutos ainda, né, de ser mais disposto, de ser menos estressado, de chegar no objetivo estético também que você quer, no peso ideal, no peso que vai ser certo para que você mantenha o seu organismo funcionando bem, tá? Então isso tudo vai ser muito interessante. E aí eu comecei a falar de intensidade, né? Então, por que eu falo muito de intensidade? Hoje, há um certo preconceito, às vezes, de fazer as atividades em alta intensidade, né? E eu quero que você saiba que a atividade física em alta intensidade, ela não é ruim e muito pelo contrário, é ela que vai te ajudar a chegar nos seus objetivos. Então, foi comprovado também que você vai chegar nos objetivos a médio e a longo prazo, principalmente, se você estiver fazendo uma atividade física pelo menos em intensidade moderada. Então, se você começa a fazer a atividade física com uma intensidade moderada para alta intensidade, então com certeza espera só um pouquinho que você vai colher os seus frutos aí. E se eu estou no início? O certo é fazer também em alta intensidade? Então, tudo depende do que você dá conta de fazer. Então, a ideia é que você sempre aprenda todos os movimentos da prática, né, da atividade física que você está realizando, aprenda todos os movimentos antes de colocar em prática a alta intensidade, porque o período de lesionar também pode ser alto se você não tem o costume de fazer aquele tipo de movimento, né? Então, tudo em relação à velocidade do movimento, a quantidade de carga que você vai colocar para fazer aquele certo tipo de exercício vai depender do quanto você sabe fazer, do quanto você sabe manusear
aquele equipamento, aquele exercício lá, que não vai te prejudicar em relação a nada, principalmente em relação à postura, não vai deixar com que você se lesione, vamos colocar assim. Então, se você é uma pessoa que é sedentária hoje, o ideal é que você inicie a atividade física aos poucos, né, praticando lá 2, 3 vezes na semana, com uma intensidade baixa a moderada, né. É importante que você sempre possa se desafiar, né, então tente sempre, depois de aprender algum movimento, botar uma intensidade um pouco maior. E aí, aprendeu todos os movimentos, ou a maioria, vai colocando mais intensidade até chegar em alta intensidade. É muito importante e é essencial que você chegue em alta intensidade para que você colha realmente os benefícios da prática da atividade física. E qual tipo de exercício físico, então, eu tenho que fazer para que eu consiga colher os certos frutos, né? Não tem um exercício certo que você tem que fazer. Qualquer prática de atividade física, você vai começar a colher esses benefícios. Mas eu vou jogar para a minha área, né, porque por que eu faço, que é a atividade funcional. Então, a atividade funcional eu julgo ser ainda mais importante, porque além desses todos os benefícios que eu citei anteriormente, ela vai trazer outros benefícios também, como por exemplo, o próprio nome diz, exercício funcional. Então, são exercícios que você vai conseguir botar em prática nas atividades diárias. Então, são exercícios funcionais que você faz, algumas repetições que você faz de um certo movimento, por exemplo, de pegar alguma coisa no chão e ficar em pé, que você faz isso também durante a tarefa de casa e que você vai aperfeiçoar ainda mais, corrigir a postura. Geralmente, você vai conseguir pegar mais peso, vai fazer a prática em casa um pouco mais rápido. Então, tem esse benefício de você conseguir botar tudo que você faz, ou praticamente tudo que você faz no exercício funcional, dentro das atividades domésticas, né? Para que você tenha mais facilidade e mais agilidade também para fazer tais tarefas diárias, tá? Então, é uma dos outros benefícios que existem também em relação ao exercício funcional. Um outro ponto que eu acho que é essencial, e aí vai estar ligado também em relação à motivação, está relacionado à diversificação de treinos, né? Então, o exercício funcional, hoje, ele não é algo engessado, que você vai fazer tudo, aquilo, sempre aquilo em todos os dias, né? Então, eu faço um treino na segunda, vou fazer o mesmo treino no terça, o mesmo treino no quarto. Não é assim que funciona. O exercício funcional hoje ele é bem variado, né? Bem modificado todos os dias em relação ao estímulo que você dá ao treino. Então, pode ser que você tenha um treino que o objetivo é acabar o mais rápido possível. Vai ter exercício que a ideia é que você faça o máximo de repetições possível dentro de um intervalo de tempo. Então, são estímulos diferentes que você vai ter e acaba que te traz um pouco mais de motivação, porque além desses estímulos tem também os movimentos. São diversos movimentos que existem na lista de atividade funcional, né? E cada dia tem alguns exercícios, né? Eu não repito, a atividade funcional não repete os exercícios na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Então sempre vai alternando os exercícios durante esses dias para que você se sinta mais motivado, para que você pratique os movimentos com estímulos diferentes também, e isso vai ser muito interessante. Então é isso. Hoje eu vim falar mais da hierarquia, de como eu enxergo a hierarquia, por que eu enxergo a hierarquia dessa forma, né? A pirâmide que eu acabei de falar aqui com vocês, tá? E eu quero que você deixe aqui nos comentários todas as dúvidas que você possa vir a ter em relação ao que eu falei aqui, críticas, sugestões, dúvidas que você teve em relação ao assunto, porque isso tudo vai ajudar a página Movimento Gera Saúde a trazer melhores informações também mais confiáveis, né? Tudo que eu pego hoje são de pesquisas, artigos muito relevantes, mas eu quero sempre trazer o melhor para vocês. Então, compartilhe, né? Compartilhe comigo essas informações que você tem aí guardado,
porque isso vai ajudar bastante, tá? E não deixe de compartilhar também se você achou muito interessante, se você achou que vai ser muito válido para qualquer outra pessoa, compartilhe com ela, tá? Compartilhe com grupos aí familiares, para que chegue no máximo de pessoas possível, porque a ideia é que a gente alcance o máximo de pessoas possível saudáveis, né? A ideia é que todo mundo comece a praticar atividade física, tenha uma rotina saudável, e isso que é o importante para o nosso mundo hoje, principalmente no que a gente está vivendo, ok? Então eu espero você no próximo vídeo e até a próxima.